Esse vídeo foi feito em parceria com o Meu DNA, uma empresa brasileira de testes genéticos. O esquenta para Black Friday do Meu DNA já está acontecendo e eu vou falar mais sobre os descontos no final desse vídeo. O oxigênio na Terra não é só essencial para nossa respiração. Nós já entendemos que sem ele, a vida na Terra seria bem diferente do que nós conhecemos. E não é incomum pensarmos em formas de vida em planetas com pouco oxigênio ou, quem sabe, até mesmo sem ele. Mas um cenário não tão explorado é: e se a Terra tivesse ainda mais oxigênio? O que mudaria? Surpreendentemente, a Terra já viveu um período em que a concentração de oxigênio na atmosfera era maior. E isso, inclusive, teve impactos curiosos para a vida. Para entender isso um pouco melhor, nós temos que voltar no tempo e conhecer um pouco mais do passado do planeta. Por volta de 400 milhões de anos atrás, os depósitos de carvão fóssil apareceram pela primeira vez no planeta. Uma forte indicação de que os níveis de oxigênio atmosféricos eram altos o suficiente para suportar incêndios florestais, que requerem cerca de 50 a 70% dos níveis atuais de oxigênio. Já a história dos 2 bilhões de anos antes dessa época ainda é um desafio para os pesquisadores, mas que está sendo constantemente desbravado utilizando exaustivamente os registros fósseis para isso. E várias dessas evidências fósseis que podem estar relacionadas ao oxigênio são incríveis. Como, por exemplo, libélulas com envergadura das asas do tamanho de um falcão e baratas grandes o suficiente para atacarem cachorros pequenos. Tadinho dos Yorkshires. Mano, tô imaginando uma barata com Yorkshire na boca agora e tá tipo me assustando. Eu não vou dormir de noite. Centenas de diferentes espécies enormes evoluíram durante essa era. E ao mesmo tempo, as concentrações de oxigênio atmosférico eram mais altas do que hoje. Sim, o planeta já teve insetos gigantes circulando por aqui, e isso coincidiu com a Terra ter mais oxigênio na atmosfera. Na verdade, não precisamos nem ir muito longe na história. Existia muito mais oxigênio na atmosfera há 300 milhões de anos do que comparado com hoje. Durante esse período, a concentração de oxigênio no ar atingiu 35%, o que é bem maior do que o nível atual de 21%. Curiosamente, a ascensão e queda do oxigênio atmosférico também coincidiram com a evolução e extinção de insetos gigantes. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que altos níveis de oxigênio poderiam explicar a existência de espécies gigantes. E a evidência mais forte disso é que há 100 milhões de anos, quando os níveis de oxigênio diminuíram e ficaram próximos do que temos hoje, esses insetos gigantes também desapareceram. Por causa dessa coincidência, nós ficamos tentados a fazer uma ligação entre os altos níveis de oxigênio e os insetos gigantes. Mas eles podem ter sido capazes de usar outros mecanismos, como bombas respiratórias, para aumentar o fluxo de ar nos seus corpos. Nesse caso, as espécies gigantes poderiam ter maximizado a sua capacidade de respirar, mesmo em ambientes com pouco oxigênio. Fatores ecológicos também podem explicar o padrão de gigantismo pré-histórico. Por exemplo, a ideia de que os gigantes da era paleozoica tiveram sucesso porque eles eram menos prováveis de serem comidos. O que, honestamente, olhando para o tamanho que essas libélulas podiam chegar, eu vou ser obrigado a concordar. Os seus corpos enormes podem tê-los tornados lutadores mais poderosos, ou torná-los grandes demais para serem considerados uma presa provável. Mas outra explicação possível é que o aumento da diversidade ecológica pode simplesmente ter diversificado as opções de tamanho do corpo para os insetos. Ser gigante era apenas uma das inúmeras alternativas possíveis na época. Então pode ter sido o oxigênio, mas também podem ter sido outros fatores. O mais provável é que o tamanho seja resultado de um conjunto desses fatores. Mas fica a dúvida: e se hoje nós tivéssemos os mesmos níveis de oxigênio daquela época? Será que nós teríamos insetos gigantes? A resposta é que nós não precisamos de mais oxigênio para ter insetos gigantes. Ainda existem grandes insetos, todos nas regiões intertropicais, como por exemplo besouros com 20 centímetros de largura. Mas nós queremos um gigantão mesmo, tipo de verdade, um de respeito. Então qual o melhor que nós podemos fazer? Se você pegasse um animal e aumentasse o seu tamanho, existe uma regra matemática que diz que a massa da criatura aumentaria cubicamente, ou seja, uma potência de 3. No entanto, pela mesma proporção de aumento de tamanho, a sua área superficial aumentaria apenas por uma potência de 2. Esse princípio afirma que à medida que uma forma cresce em tamanho, o seu volume cresce mais rápido do que a sua área superficial. E isso tem alguns impactos interessantes na biologia dos organismos. À medida que você cresce, você precisa dedicar mais e mais energia para a massa corporal. Duplique todas as dimensões de um animal e ele pesará 8 vezes mais. Então aqui nós já temos um problema. O animal vai precisar de muito mais alimento para sustentar essa massa toda. Então, na verdade, o que limita o tamanho de um animal ou de um ser vivo não é necessariamente a quantidade de oxigênio disponível na atmosfera, e sim a quantidade de energia necessária e, por consequência, disponível
para manter a vida. Os tamanhos dos organismos variam em muitas ordens de magnitude. Os maiores animais e plantas pesam cerca de 1000 vezes mais do que os menores micróbios. Mas será que existe um tamanho máximo que um ser vivo pode ter? Vamos considerar seres vivos mais complexos, que crescem em todas as dimensões. O maior organismo que nós temos hoje é a sequoia gigante, que pode ter 100 metros de altura e 17 metros de diâmetro na sua base. Vindo para o mundo dos animais, nós temos os elefantes africanos, que podem atingir cerca de 13 metros de altura e pesar até 7,5 toneladas. Só que no passado, com a mesma quantidade de oxigênio que nós temos hoje, a vida era muito maior. Um titanossauro chegava a pesar quase 80 toneladas, 10 vezes maiores do que os elefantes africanos de hoje. E o motivo tem a ver com o fato de que os dinossauros eram répteis. Para manter suas temperaturas corporais mais altas, os mamíferos gastam cerca de 10 vezes mais energia do que os répteis para manter o seu metabolismo. Nós temos que lembrar que um animal que libera muito calor tem que ter um tamanho compatível, caso contrário, ele poderia superaquecer. A temperatura seria tão alta que proteínas e DNA tenderiam a perder os seus formatos e também as suas funções. Como resultado, simplesmente aumentar a escala de um organismo vai desfazer o equilíbrio que foi alcançado para aquele tamanho específico. Os seus músculos provavelmente estarão muito fracos, assim como o esqueleto, então eles não seriam capazes de sustentar a massa. Animais maiores precisam de membros maiores e mais grossos para se manterem de pé, e é improvável que qualquer criatura terrestre já tenha excedido 100 toneladas. Já na água a história é diferente. Lá nós encontramos a baleia azul, que pesa mais de 200 toneladas. A flutuabilidade da água ajuda a sustentar os corpos das criaturas marinhas, aliviando parte da tensão dos seus músculos e esqueletos. As baleias azuis podem teoricamente ficar ainda maiores do que elas são atualmente. O quão maiores, nós não sabemos. Mas sabemos que o maior dos seres vivos viveria na água. Então nós já sabemos que o oxigênio na atmosfera não parece ser o fator mais limitante do tamanho dos animais. Mas será que nós teremos um aumento da concentração de novo? A maior chance é que nós tenhamos ainda menos. À medida que o nosso Sol envelhece, ele fica mais luminoso, o que significa que no futuro a Terra vai receber mais energia solar. Esse aumento de energia afetará a superfície do planeta, acelerando o desgaste de certas rochas que acabariam por diminuir o gás carbônico na atmosfera. Em teoria, a Terra deveria começar a esfriar à medida que os níveis de dióxido de carbono caem. Mas em cerca de 2 bilhões de anos esse efeito será anulado pelo brilho cada vez mais forte do Sol. O futuro da nossa atmosfera tem uma forte semelhança com o seu passado distante. Baixo teor de oxigênio, rico em metano, se não dióxido de carbono, com a possibilidade de neblinas orgânicas. E por que exatamente isso importa? Imagina que nós fôssemos alienígenas em outros mundos, esquadrinhando os céus em busca de sinais de vida, procurando por oxigênio e ozônio na atmosfera de exoplanetas. Se os nossos instrumentos passassem pela Terra daqui a 2 bilhões de anos, ou 2 bilhões de anos atrás, nós poderíamos interpretar um falso negativo. Nós poderíamos dizer que o nosso planeta não teria o que nós chamamos de bioassinatura confiável. E aí nós simplesmente seguiríamos em frente com a nossa pesquisa, deixando de conhecer as maravilhas vivas do planeta Terra. Usando a própria Terra como modelo, nós podemos pensar amplamente sobre quais gases procurar em atmosferas de exoplanetas e que nós podemos precisar repensar nossas interpretações do que esses gases podem indicar. Nós precisamos entender melhor a história da evolução da nossa própria atmosfera ao longo do tempo e como a superfície e a vida do nosso planeta evoluíram juntas. Só então nós estaremos em melhor posição para determinar se existe vida sob o brilho de outros sóis, seja ela pequena ou gigante. E já que eu estou falando de vida, vocês devem ter percebido que os últimos vídeos de biologia do Ciência Todo Dia foram feitos em parceria com o Meu DNA. Muitos de vocês sempre demonstram interesse nos testes genéticos, e agora é a oportunidade para você adquirir o seu, já que começou o esquenta Black Friday do Meu DNA. Todo o site está com até 55% de desconto, parcelamento em até 12 vezes sem juros e frete grátis tanto na entrega do seu teste quanto no retorno da amostra. Entre os testes em desconto estão o Meu DNA Origens, que é para quem quer conhecer melhor a si mesmo e a história genética da sua família, que pode ser contada a partir da análise do nosso DNA. O teste consegue observar sua ancestralidade de 5 até 8 gerações atrás, o que corresponde aos seus tataravós ou seus bisavós. Assim você pode saber de quais partes do mundo vieram os seus antepassados e conhecer mais sobre a história de migração desses povos até chegarem em você. E também o Meu DNA Saúde, que é o teste genético mais avançado do Brasil para identificar as suas predisposições genéticas a cânceres hereditários, como câncer de mama, ovário, próstata e condições como alto nível de colesterol e doença de Wilson. É uma forma de descobrir se você tem uma chance maior de desenvolver alguma
doença e, com isso, começar o processo de prevenção da maneira mais precoce possível, diminuindo as chances de a doença aparecer. Mas a minha dica é o Meu DNA Premium. Esse teste oferece os resultados do Meu DNA Origens e do Meu DNA Saúde com uma só amostra e com o melhor custo-benefício. Ele tá com mais de R$400 de desconto. E isso é simplesmente inacreditável. Os estoques da promoção são limitados, então corra para garantir o seu kit. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!